Vamos abrindo nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5:18. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso santo nome do Senhor. Deus de poder. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Primeiro Tessalonicenses 5:18. Quem encontrou diz amém, quem não encontrou fala, espere por mim. A palavra de Deus fala assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, podeis se assentar. Aleluia. Aqui Paulo está dando uma referência de como a gente ter um relacionamento com Deus. Meus irmãos, mas para a gente ter um relacionamento com Deus, para nós poder dar graça, meus irmãos, nós precisamos entregar o nosso coração para Deus. Aleluia. Nós precisamos confiar em Deus, que Deus está no controle, que Deus está cuidando, que Deus está tratando. Meus irmãos, quando a gente coloca Deus na frente é tão fácil. Quando Deus coloca Deus no nosso direcionamento é tão fácil. Às vezes nós achamos difícil, meus irmãos, mas não é difícil. Basta a gente acreditar, basta a gente confiar em Deus. Quando a gente confia em Deus, meus irmãos, você vai ver a diferença em vossas vidas. Muitas das vezes a gente quer fazer em si próprio, usar a nossa força, nossos braços. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus não diz que a gente tem que usar nossos bolsos, nossas mentes, mas sim a gente confiar em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, Deus está tratando, Deus está cuidando. Meus irmãos, quando nós possamos entregar em Deus, Ele começa a nos dar um direcionamento. Aleluia. Minha primeira vez pregando aqui, a primeira de muito, acredito eu, que Deus possa me capacitar cada vez mais. Meus irmãos, quando a gente começamos a entregar para Deus, Deus começa a dar um direcionamento para nós. Vim aqui falar do Espírito Santo de Deus, do amor de Deus. Meus irmãos, para uns pode ser fácil, para outros pode ser difícil. Mas quando a gente confia em Deus, quando a gente acreditamos em Deus, nós já sabemos que Deus está tratando, que Deus está cuidando. Meus irmãos, porque quando vem as dificuldades, meus irmãos, a gente já começa a murmurar, a gente começa a questionar Deus, por que nós está passando por isso? É muito fácil questionar. Mas cadê? É fácil buscar? É fácil você servir Deus verdadeiramente? Meus irmãos, que a gente possa ter uma comunhão com o Espírito Santo, que a gente possa ter uma referência com o Espírito Santo. Meus irmãos, quando você entregar tudo para Deus, você vai ver acontecer na sua vida. Meus irmãos, a gente não pode agradecer a Deus quando a gente está vivendo mil maravilhas, não, meus irmãos. Meus irmãos, porque nós passamos por momentos de provações, nós passamos por dificuldades, mas a gente tem que entender, confiar que Deus está conosco, para que a gente possamos ser cada vez mais sábios, e sim acreditar em Deus, e não ficar murmurando, porque, irmãos, eu vou falar, crente, o tal do crente não, em si, em geral, a gente murmuramos muito, a gente esquecemos de dar graça. Quantos hoje aqui já disse bom dia Espírito Santo? Às vezes é uma palavra tão simples. Falar bom dia Espírito Santo.
O Senhor está comigo, ande Glória na a minha Deus, frente, aleluia. guia comigo, me dá um direcionamento da parte do Senhor. É tão Deus. simples, meus irmãos, falar isso. É tão simples você dar bom dia para o Espírito Santo. Graças a Deus, graças te damos. Meus irmãos, vamos aqui na palavra de Filipenses 4, versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui Paulo já está começando a falar. Nós pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Meus irmãos, quem fortalece nós é Deus, não é o homem, e sim Deus. Quando Deus está nos fortalecendo, nós está no controle. Quando nós está andando, nós está na presença de Deus. Meus irmãos, mas quando ele está escrevendo essa carta, ele escreve com alegria, ele escreve com sabedoria. Posso todas as coisas em Cristo Jesus. Meus irmãos, você sabe por que Paulo fala posso todas as coisas em Cristo Jesus? Ou posso todas as coisas naquele que me fortalece? Em Filipenses 4:11 falo: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei que está abatido e sei também ter abundância em todas as maneiras e em todas as coisas. Estou instruindo tanto ter a fartura e quanto ter a fome, tanto ter abundância como padecer na necessidade. Meus irmãos, quando Paulo fala isso, meus irmãos, aqui ele começa a entender. Paulo ele começa a entender que ele tem que dar graça em tudo. Meus irmãos, aqui ele já tinha aprendido a ter a necessidade, a passar por provações, a passar por tribulação. Mas ele acredita em Deus, ele confia em Deus. Ele entende que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações da vida. Glória dele. a Deus, aleluia. Quando a gente entende que Deus está no controle de todas as situações, de todas as coisas das nossas vidas, a gente começa a entender. O Espírito Santo de Deus está conosco. Quando você começa a entender que o Espírito Santo de Deus está conosco, nós vai começar a andar rente a rente com Deus. Você vai começar a entender que quando vir a dificuldade, você tem Jesus para estar contigo. Que quando vir a tribulação, você sabe que tem Jesus que está no controle daquelas. Meus irmãos, que quando vir a tribulação, para a gente não ficar, meu irmão, vai ficar refugiado. Meus irmãos, mas que a gente venha entender, Deus já está no controle de tudo. Quando Deus está no controle, meus irmãos, você pode descansar. Às vezes a gente está carregando um fardo que não é para nós carregar. Deus fala, é simples, me dá esse fardo que eu carrego, que eu faço para ti. Quando você entrega esse fardo na mão de Deus, seu corpo vai ser suave e leve. Você vai entender que o Espírito Santo de Deus já está no comando, já está no controle. Santo, santo é o Senhor, meus irmãos. Vamos nos posicionar. Vamos confiar em Deus, que Deus tem o melhor para convosco. Quando vir a dificuldade, lembra, tem Jesus na batalha. Quando vir a tribulação, lembra, tem Jesus na batalha. Meus irmãos, não vamos ficar angustiados por coisas tão frustrantes deste mundo, meus irmãos. Porque Deus tem o melhor para conosco, meus irmãos. Aleluia, graças a Deus, graças nós te damos, meu Pai. Santo, santo é o Senhor, meu Pai. Santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, lá em João 16:33, lá fala: posso todas as coisas em Cristo Jesus. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Deus fala, tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus já fala, quando Ele veio no mundo, Ele teve aflição. Quem é nós para estar no mundo e não ter aflição? Todos nós vai ter aflição, todos nós vai ter tribulação. Mas quando fala isso na palavra de Deus, Ele fala um direcionamento. Tende bom ânimo. Você ter bom ânimo é você confiar, é você acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as adversidades que há nessa terra. Meus irmãos, que a gente possamos entender e compreender o que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco. Meus irmãos, é tão simples, é tão fácil. Às vezes, o coração da gente fica voltado muito em servir o mundo. Será por que fica voltado em servir o mundo? Servir o mundo é prazeroso, né? Servir o mundo é prazeroso. E servir Jesus não é mais ainda? Morar com Jesus não é mais ainda? Satanás, ele tem tudo. Ele te dá tudo. Você pode sair aqui, ó, e falar, eu sirvo Satanás. É tão simples. Você vai ter tudo. Mas tudo que você tem através de Satanás, você perde. Mas tudo que você conquista, quando Deus te dá, quem pode tirar é só Deus. Homem nenhum tira o que Deus te entregou. Graças a Deus, graças nós te damos, graças nós te agradecemos. Aleluia. Quando Deus está, só Deus tira. Homem nenhum tira. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, que a gente não venha servir o mundo, e sim servir a Jesus. Porque Deus tem o melhor dessa terra para conosco. Mas sabe qual é o melhor dessa terra para conosco? Muitas das vezes um está ligado em tesouro, outro está ligado em ouro. Mas o melhor dessa terra é quando a gente conhecemos a verdade. Porque a verdade fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, meus irmãos, você praticamente já está conhecendo a Deus. Você sabe que Deus é Deus. Que Deus pode tudo em nossas vidas. Santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, vamos dar uma referência. Uma referência que eu tenho para falar lá em Jó. Jó, ele era um homem muito próspero. Jó, ele era um homem temente a Deus. Jó, ele era um homem rico. Satanás, ele falou para Jesus que Jó só era temente a ele porque Jó era rico, que Jó tinha boi, que Jó tinha vaca, que Jó tinha tudo. E Deus, para provar Satanás que ele está enganado, Deus, ele permite Satanás tocar na vida de Jó. Deus permite tocar na vida de Jó, mas só não pode matar Jó, porque Jó já é de Jesus. Jó já está guardado pelo Cordeiro do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa quando Satanás faz na vida de Jó, eu não sei se é uma lepra, mas é uma doença. Joga uma doença na vida de Jó. Jó começa a ficar ruim. Depois Satanás vai lá e mata todos os teus filhos. Para poder piorar mais um pouquinho ainda para a vida de Jó. Jó perde tudo. Tudo que tinha Jó perde. Jó perde seus animais. Jó perdeu teu filho. Jó perdeu teu gado. Perdeu tudo. Meus irmãos, se Jó não tivesse um entendimento que Deus estava com ele, que Deus estava no direcionamento, Jó naquele momento ali, automaticamente ele ia começar a murmurar, ele ia sair da presença de Deus,
porque, meu Deus, perdi tudo. O que eu tenho de fazer? Mas só que não. Jó, mesmo quando perde tudo, Jó continua agradecendo a Deus. Jó, ele perde, mas Jó agradece. Jó entende que ali está passando pelo momento de provações. Quando Jó está passando pelo momento de provações, mesmo assim ele continua dando glória, dando graça, porque ele sabia que Deus já estava no controle daquelas coisas, que Deus já estava no controle daquela situação. Meus irmãos, quando nós entendemos que o Senhor está no controle, você vai entender e você também vai compreender o melhor de Deus para você. Ali, a mulher de Jó, ela era tão ingrata que ali naquele momento ele começava a falar: abandona esse Deus e morre. Você já perdeu tudo. O que tem de ser ainda servir esse Deus? Esse Deus, ainda fala esse Deus. Esse Deus o que, irmão? Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso que está cuidando de nós. Meus irmãos, se Jó não tivesse com direcionamento de Deus, Jó ele tinha automaticamente murmurado a Deus, tinha escutado a sua esposa e tinha começado a murmurar. Porque é tão fácil murmurar, né? Mas é tão difícil você falar: oh meu Deus, graças a Deus, quando a gente está passando por coisa difícil, quando acontece alguma coisa, é difícil, né? Você falar: oh, graças a Deus. Você fala: nossa, dá graças a Deus nessa situação. O Espírito Santo de Deus fala: dá graça, porque eu estou tratando, dá graça porque eu estou cuidando, dá graça porque quem está no direcionamento é eu, não é você. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que Deus está no controle, que quando vir as adversidades do mundo, a gente possamos entender que o Espírito Santo já está conosco. Meus irmãos, quando a gente estiver passando por um momento de provação, a gente tem que dar graça, porque o melhor de Deus tem para as nossas vidas. Meus irmãos, a gente não podemos dar graça só quando a gente está tendo mil maravilhas, não, meus irmãos, porque é tão fácil dar graça quando a gente está ali, ó. Quando a gente ganha uma bênção ali, oh, graças a Deus. Quando a gente está passando por um momento bom, oh, graças a Deus. Quando a gente está passando por qualquer situação da vida que seja bom para nós, que agrada a nós, assim nós dá graça, né? A gente consegue dar graça nisso, né? Mas quando está passando por provações, dificuldade, a graça acabou, o Espírito Santo de Deus também acabou. Meus irmãos, muitos confiam em homens. Uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, outros confiam em moto. Mas cadê a nossa confiança em Jesus Cristo? Deus quer isso, Deus quer que a gente confia nele, que a gente venha entender que Deus está no direcionamento, que Deus está tratando, Deus está cuidando. Aleluia, santo, santo é o Senhor, meus irmãos. Santo, santo és ti, meu Pai. Meus irmãos, que a gente possamos compreender e entender, meus irmãos, que a gente possamos voltar nosso lado mais para o Espírito Santo. Meus irmãos, esquece o mundo lá fora e vem viver Jesus Cristo. Vem ver o que Jesus tem para convosco. Meus irmãos, eu vou falar para você, vim aqui na frente e falar assim: eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, é fácil. É difícil é você caminhar rente a rente com o Espírito Santo. Sabe por que é difícil caminhar rente a rente com o Espírito Santo? Porque é difícil largar o mundo lá fora. Quando você larga o mundo lá fora, você vai entender e você também vai compreender a palavra de Deus. Quando você larga o mundo, você conhece a Cristo. Quando você conhece a Cristo, você já está dando um passo para se pegar no céu. Meus irmãos,
Mas a gente, muitas das vezes, não é nem a gente, vou falar muitas das vezes, a gente achamos que vai subir fácil para o céu. Mas para subir lá para o céu não é fácil não. Para subir lá no céu nós precisamos estar rente a rente com Deus, estar aliado com Deus. A gente tem que obedecer a Deus. Meus irmãos, quando você obedece às Escrituras, que é a Bíblia, você automaticamente está obedecendo a Deus. Quando você começa a obedecer a Deus, você vai ter mais entendimento, você vai ter um direcionamento do Espírito Santo para convosco. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, meus irmãos, subir no céu não vai subir de qualquer maneira, não. Porque Deus quer que você busque. Deus quer que você acredite. Deus quer que você ame o próximo. Quantos aqui amam seu próximo? Falar ama teu próximo da boca para fora é fácil. É fácil falar que você ama alguém da boca para fora. Se a gente subisse para o céu só de falar que ama a Deus da boca para fora, todos nós ia subir, né? Só que a gente está esquecendo que Deus conhece os nossos corações. Deus sabe quando a gente fala com sinceridade. Quando você fala com sinceridade, o Espírito Santo de Deus já sabe. Mas quando você fala da boca para fora também, o Espírito Santo de Deus já sabe também. Meus irmãos, que a gente venha voltar mais para Cristo. Que a gente venha buscar mais a Cristo. Que a gente venha entender mais a Cristo. Que a gente venha compreender mais Ele. Meus irmãos. Não é fácil não. É difícil. Mas Deus tem o melhor dessa terra para nós. Muitos estão pensando muito em riqueza. Pense em riqueza não. O Espírito Santo fala de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando ele fala isso, meus irmãos, para as demais coisas ser acrescentadas, a gente precisamos entender, compreender o que Deus quer para conosco. Deus quer que você venha viver Ele. Venha viver Ele, venha se alimentar, venha seguir rente a rente do jeito que Ele pede. Aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Muitas das vezes você vê o de fora próspero e você pergunta assim: meu Deus, eu te pedi tanto, te busquei tanto. Aquele que nem está na igreja está sendo próspero. E eu não estou sendo. Meus irmãos, muitas das vezes aquele que está lá fora, ele não está dentro da igreja. Mas ele conhece a verdade. Meus irmãos, muitas das vezes ele entende, ele compreende. Ele só não está vindo para a igreja. Mas ele sabe que Deus está com ele, que Deus está tratando, que uma hora ou outra o chicote vai estralar e ele vai vir. E quando o chicote estrala, a pessoa vem. Mas está voltando ao assunto aqui, né? Muitas das vezes a gente pedimos e nada. Meus irmãos, lá em Eclesiastes 3 primeiro, fala: tudo tem o teu tempo. Tudo tem o teu tempo determinado. Meus irmãos, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo não. Se fosse no nosso tempo era tão fácil. Se fosse no nosso tempo era tão fácil. Era só a gente falar assim: eu quero agora. Aconteceu. Mas não. A gente tem que entender que Deus tem o melhor dessa terra para conosco. A gente tem que entender que Deus está cuidando. Deus não vai dar um fardo maior a qual você não possa carregar. Aleluia. Entenda, meus irmãos. Não é por muito pedir, meus irmãos.
mas Deus não vai entregar. Às vezes a gente pedimos, mas o Espírito Santo de Deus olha para você e analisa. Esse servo meu, esse filho meu, será que está preparado para receber? Porque Deus pode até te entregar, e você vai suportar? Essa é a pergunta que eu te faço. Você vai suportar? Não suporta, meus irmãos. Por isso que Deus fala, tudo tem o teu tempo. Quando Deus fala, tudo tem o teu tempo, meus irmãos, descansa. Espera no Espírito Santo. Espera que Ele está tratando. Quanto você menos esperar, a tua bênção vai chegar. Meus irmãos, vamos ficar de pé para fazer uns minutos de orações. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor. Aqui nós estamos, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, diante da Tua graça, diante da Tua benignidade, meu Pai. Pai querido, Pai amado, porque é o Senhor que está no direcionamento, é o Senhor que está, Pai, na nossa circunstância, meu Pai. Pai, é o Senhor que está cuidando, é o Senhor que está tratando, meu Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, que teus filhos venham, Pai, entender, Pai, que eles precisam confiar mais no Senhor. Quando os seus filhos entenderem, meu Pai, que tem que confiar no Senhor, meu Pai, ele vai ver, meu Pai, a diferença que vai acontecer na vida dele, meu Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, estar revertendo os seus filhos com tua graça, com tua santidade, meu Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, capacitar teus filhos, meu Pai. Pai querido, Pai amado, eu não conheço o que os teus filhos estão passando, mas o Senhor conhece, meu Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa ir tratando, meu Pai, na vida dos teus filhos, meu Pai. Pai, tu conheces o que teus filhos estão passando, meu Pai, que tu está no controle, que tu está no direcionamento, Espírito de Deus. Pai querido, Pai amado, o Senhor vai capacitando teus filhos, meu Pai, vai dando sabedoria para teus filhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toda honra e toda glória é dada a Ti, meu Pai. Pai querido, Pai amado, vai visitando os hospitais, meu Pai. Pai, o que o médico não pode fazer, o Senhor pode fazer. Vai visitando